Meus caros irmãos, muito boa noite. Que a graça e a paz de Jesus sejam abundantes na tua casa, na tua vida, na tua alma. Eu quero ler com vocês nessa noite no texto de Salmos, capítulo 6, verso 9, que nos diz assim: O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Vamos orar. Nosso Deus, bondoso Pai, te damos graças por nos juntarmos nessa noite em volta da tua palavra para buscarmos orientação, direção para as nossas vidas, para as nossas decisões, para a nossa atuação como testemunhas do teu reino, Senhor. Ensina-nos, Pai, a tua palavra, que ela seja apreendida pelo nosso ser, pela nossa alma. Também, ó Deus, nos reunimos para a oração, para experimentarmos dessa certeza do salmista de que o Senhor ouve as nossas orações. Abençoa a nossa noite, Pai, esse tempo de estarmos na tua presença como igreja, como servos teus. Muito obrigado, Pai, por nos permitir esse tempo. Abençoa assim a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Corrie ten Boom foi uma missionária na China. Seu esposo, ela e seus filhos foram todos para lá para servirem como missionários naquela terra proibida. E as experiências de Corrie ten Boom foram registradas num livrinho pequenininho que eu li há muito tempo atrás, e o nome desse livrinho era Eu Sei que Deus Responde às Orações. Nesse livrinho ela contou experiências muito amargas que ela teve no campo missionário, como perdas de filhos, por exemplo, e também experiências muito gratificantes como missionário. Diante de todas aquelas experiências e da decisão de servir num país proibido, Corrie ten Boom tinha certeza de uma coisa. Ela dizia assim: eu sei que Deus responde às orações. Esta certeza eu quero dividir com você nesta noite, com o nosso estudo Deus responde às orações. Nós temos visto o poder da oração, o privilégio da oração, os princípios da oração, a persistência na oração. Todos esses estudos e esses registros bíblicos deveriam nos incentivar, nos motivar a orarmos mais, a estarmos mais tempo na presença de Deus em oração. E suscita então uma pergunta que pode calar no coração de muita gente que nos ouve. Por que então não oramos mais frequentemente? Por que então não nos colocamos mais na presença de Deus, uma vez que temos visto o poder da oração, o privilégio da oração, os princípios que estão embutidos na oração, a persistência na oração, quando a Bíblia nos conclama para esses temas? A resposta a essa pergunta deve ser, talvez porque não cremos tanto nas respostas de oração. Não cremos tanto na disposição de Deus de responder às nossas orações. Cremos, mas também não experimentamos. E talvez não experimentamos porque precisamos rever como Deus responde às nossas orações. E é esse o tema da nossa noite. Como Deus responde às nossas orações? Nós temos essa confiança de que Ele responde, mas talvez a nossa dificuldade maior seja em perceber como Deus responde às nossas orações. Então eu gostaria de recapitular com você nessa noite, ou de rever contigo nesta noite,
como Deus responde a oração. Deus responde a oração de algumas formas. Nessa noite eu gostaria de abordar com você pelo menos 4 delas, para nós nos fortalecermos, nos motivarmos no exercício da oração. Então, 4 formas que Deus procura responder às nossas orações. A primeira delas é que a nossa oração pode ter uma resposta sim, garantida imediatamente. Deus responde sim imediatamente. Deus garante a resposta da nossa petição. Diz assim o salmista: em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Naquele momento em que Davi pediu tranquilidade, pediu paz, Deus fez com que isso transbordasse do coração dele. Ele estava em meio a uma angústia, em meio a um problema, em meio a uma situação delicada, estava ansioso, estava preocupado, a ansiedade, a preocupação poderiam influenciar na decisão que ele deveria tomar. Então ele pediu, invocou ao Senhor, e o Senhor me deu folga, me deu pelo menos tranquilidade, paz. O Senhor resolveu aquele problema imediatamente. E em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. No dia, na hora, naquele momento, naquele exato momento da oração, Deus deu a ele a resposta. Então, Deus responde às nossas orações imediatamente, de forma rápida. Naquele momento em que oramos, Deus responde à oração. Certamente você já experimentou isso. E normalmente essa resposta imediata de Deus, ela vem quando a nossa oração e quando a nossa vida tem como prioridade o seu reino. Aquela oração feita em acordo, em harmonia com a vontade de Deus, com o reino de Deus, com os preceitos do reino de Deus, com os desígnios do reino de Deus. Então, a oração de Deus, a nossa oração, a resposta de Deus à nossa oração vem imediatamente. Diz o texto lá de Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É um ensino de Jesus sobre a oração. Também, no capítulo 3 de Provérbios, nós temos essa promessa. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Diz o texto ainda assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu aconselho a você grifar esse texto na sua Bíblia. Provérbios 3, de 5 a 11, de 5 a 10. Deixe lá, grifado, em destaque, esse texto na tua Bíblia. Confia no Senhor, não vá pelos teus caminhos, dê prioridade ao reino de Deus e o Senhor vai responder de imediato a tua oração. Naturalmente, nós nos alegramos quando Deus responde imediatamente a nossa oração. Quando Ele se dispõe a nós naquele momento, olha, estamos numa grande tribulação, num momento delicado, se acontecer tal coisa, a situação vai se complicar muito, e Deus vem e responde a nossa oração. Está aqui, filho, olha, sim,
eu respondo, está aqui o que você precisa, está aqui de acordo com a tua expectativa. E nós vislumbramos isso. Isso nos diz que há uma sintonia entre nós e o reino de Deus, uma sintonia afinada. Mas pode ser que a resposta não seja exatamente aquela que nós pedimos. Então, a segunda forma de Deus responder à nossa oração é com sim, mas espere. Não é agora. Vamos esperar mais um pouco. Deus responde sim, mas ainda não. Espere. Deus responde às nossas orações no tempo dele, com os propósitos dele. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse é o texto de Eclesiastes. Talvez essa resposta de Deus cause a impressão de que ele está dizendo não, mas ele pode estar dizendo sim. Espere só mais um pouco. Diz o texto de Lucas: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a quem a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Essa é a certeza que nós precisamos ter quando percebemos de Deus uma resposta não. Espere mais um pouco. A justiça virá, o atendimento de Deus virá. E quando a resposta parece ser um espere, nós precisamos exercer a paciência. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho de amor, que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Grife isso na sua Bíblia, Hebreus 6, de 10 a 11. Deus não é injusto para ficar esquecido, Deus não vai esquecer do teu pedido, Deus não vai deixar de lado, mas Ele vai requerer de você paciência, perseverança, longanimidade e também aquela persistência que está lá no texto de Mateus, de Lucas. Peça, busque, bata. Nós precisamos sempre nos lembrar das promessas de Deus quando há essa impressão de que Ele está dizendo para você, espere, ainda não. Como nós estamos fazendo agora, Deus abrevia esse tempo, e Deus tem falado, espere mais um pouco, esse tempo não vai se delongar como outros tempos na história. Mais um pouquinho e vocês terão a resposta que precisam. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Deus gosta que exerçamos confiança com paciência. Esse exercício nos molda para o tempo de Deus, nos molda para os desígnios de Deus. Esse exercício aguça a nossa confiança, afina a nossa confiança em Deus. Espere com fé que Deus vai responder a você. Então, quando Deus parece dizer sim, mas espere, precisamos paciência e confiança em sua providência. Nós precisamos também dessa mesma confiança, dessa mesma paciência, quando vamos entender Deus dizer não. A resposta de Deus pode ser garantida, mas nossa compreensão é de não. Às vezes entendemos espere, ok? Às vezes entendemos não. Deus pode responder sim, mas não da forma que você imagina ou que você quer. E aí nós podemos entender como um não.
via de regra, Deus responde de uma forma diferente de nossas expectativas. Deus responde de forma diferente, para que nós entendamos que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Lembre-se que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos, como diz o texto de Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Então, às vezes, nós podemos ficar um pouco confusos com as respostas de Deus. Por exemplo, nós pedimos para que Deus nos abençoe. Nós pedimos para que Deus molde e fortaleça em nós as características de servo. Pedimos a Deus força, pedimos a Deus capacidade para perseverar. E Ele, então, nos responde a oração. E a forma de Deus nos responder isso, a princípio, parece um verdadeiro não. Imagine quando você se dispõe, você quer ser uma pessoa mais saudável, ser uma pessoa fisicamente mais forte. Certamente você vai ter que se exercitar para isso. Você vai ter que fazer uma dieta para isso. Você vai ter que mudar os seus hábitos para isso. E num primeiro momento, isso é muito difícil. Isso é custoso. Você vai precisar de uma força de vontade, de uma perseverança muito grande. Quando nós pedimos força e perseverança a Deus, quando nós pedimos para que Deus molde o nosso caráter, para que Deus nos faça servos mais precisos, então pode ser que Deus permita que você passe por uma prova. E aí você vai precisar suportar situações difíceis para ser fortalecido. Deus está te respondendo sim. Está aqui, filho, o exercício para que você se fortaleça. Eu ouvi a tua oração, então agora vou moldar o teu caráter, vou moldar a tua vida, vou moldar a tua disposição de servo. E Deus faz isso através dos desafios, das dificuldades, das tribulações, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Filipenses 1, 29 e 30, você sabe muito bem do que Paulo está falando nesse capítulo, da sua prisão, do seu padecimento, das suas dificuldades, da sua luta por Cristo. Então, a resposta de oração de Deus, a princípio, pode parecer um não, mas Deus está te respondendo. Lembre-se da tua oração antes de passar pelo deserto. Então, é Ele que vai desenvolver as virtudes pelas quais nós oramos, as virtudes que pedimos a Deus. Paulo ainda diz lá em Romanos 3 e 4, no capítulo 5, versos 3 e 4, ele diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Esperança. Para que nós tenhamos recursos, para que nós tenhamos conteúdos, para nós ensinarmos, para nós dividirmos, nós precisamos ser moldados. Eu converso bastante com a Elvira e às vezes dividimos as nossas lutas e nós falamos, mas é assim que Deus nos molda, é assim que Deus afina a nossa experiência, que Deus afina o nosso testemunho. Para eu falar com casais, eu preciso ter as minhas lutas, eu preciso
vencer os desafios dos relacionamentos conjugal, de pai, de família, de igreja, para que essas experiências sejam transformadas em conteúdo para que nós tenhamos condições de ensinar. As teorias são muito bem-vindas, elas sistematizam o ensino e também as vivências. Então, querer ser um servo mais eficiente é pedir a Deus por lutas, por desafios nessa vida. Então nós precisamos estar muito atentos à resposta que Deus vai nos dar quando nós pedimos sim para sermos abençoados. Precisamos ter muito cuidado para não confundirmos a resposta de Deus. Eu estou moldando a sua vida, eu não estou dizendo não para você. Pelo contrário, eu estou dizendo sim. Precisamos ter muito cuidado também para não determinarmos as respostas de Deus, para não mandarmos em Deus. Muita gente aí, eu determino isso, eu determino aquilo, é muito perigoso isso. Muito perigoso é isso, porque os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Existe uma dimensão espiritual que vai além da nossa compreensão. Diz o texto assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nós nem sempre sabemos quais haverão de ser as respostas de Deus. Nós não temos domínio disso. Porque a dimensão espiritual onde Deus está é muito maior do que nós. Então, a nossa visualização dessa dimensão, ela é progressiva, ela vai acontecendo conforme nós vamos crescendo também. Então, não determine as respostas de Deus para a tua vida. Peça clareza, peça visão aberta para entender o que Deus está fazendo. Mas não determine as respostas de Deus. Além disso, nem sempre sabemos pelo que orar, como deveríamos orar. E nesse sentido, nós somos auxiliados pelo Espírito de Deus, porque não sabemos como orar, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Então, nós podemos ter uma resposta imediata de Deus. Sim, filho, aqui está o que você está pedindo, exatamente como você entendeu. Nós podemos ter uma resposta de Deus, sim, filho, mas espere mais um pouco. Logo a tua resposta virá. Nós podemos ter uma resposta de Deus, sim, filho, mas não será do seu jeito. Procure abrir os olhos, procure estar atento à dimensão do reino, à dimensão espiritual, para entender como eu estou respondendo para você nesse exato momento. Nós podemos ter uma resposta de Deus? Não. Simplesmente não. Podemos orar para Deus pedindo algo e Ele dizer não, por causa da nossa imaturidade. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares nos vossos prazeres. Tiago 4:3. Precisamos confiar em Deus, que Ele sabe. Precisamos confiar que Deus sabe o que é melhor. E quando Ele diz não, essa resposta é a resposta de um pai amoroso, que sabe dar boas coisas aos seus filhos amados. Hebreus 12, de 5 a 11, de 5 a 10, você tem ali um texto muito, muito interessante nesse sentido. Diz assim, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe.
É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Então, às vezes nós recebemos um não de Deus. Não, filho, eu não vou te dar. Eu já tive essa resposta de Deus. Pedi algo a Deus durante muito tempo. E ele me mostrou claramente: não, filho, isso não é para você, eu não vou te dar. E eu sabia, eu pedia de rebelde mesmo, talvez essa seja a palavra. E ele disse não. Mas Deus disse um não com uma roupagem muito bonita. Deus disse não no momento em que eu estava preparado a entender e a me alegrar e a me regozijar com aquele não. Essa é uma experiência marcante na vida da gente. É preciso que vivamos algo assim. Porque nós nos alegramos com o não de Deus. Filho, eu não vou te dar isso. Embora você esteja me pedindo, embora eu saiba que o teu coração almeja, mas a minha resposta é não, porque eu tenho certeza de que é o melhor para você. Talvez nós não compreendamos totalmente, mas podemos confiar em Deus totalmente. E quando nós confiamos totalmente, chega aquele momento em que a resposta de Deus se esclarece, e nós vislumbramos aquele não como uma grande resposta de Deus, como um grande ato de amor, e nós nos alegramos, nos regozijamos, ficamos contentes, sentimos prazer na resposta de Deus. Como o Abacuque, lá no capítulo 3, no finalzinho do texto, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira não minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, especialmente à luz das promessas de Deus, confie, mantenha-se seguro na pessoa de Deus quando Ele te diz em alto e bom tom, não. Porque não veio tentação sobre vós que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa é uma das promessas que nós temos em Deus. Que Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe do que precisamos, Ele sabe o que vamos vencer, Ele sabe o que podemos suportar. E nós temos certeza também de que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus providencia graça e misericórdia para suportarmos, para entendermos, para compreendermos, para nos fortalecermos. Então, Deus responde às nossas orações, meus irmãos, tenha certeza disso. Com sim, Deus responde com espere um pouco, Deus responde sim, mas não do seu jeito, Deus responde não. E todas essas respostas de Deus são muito mais do que suficientes para a nossa vida, são muito mais do que nós merecemos até. Mas são graciosas, são cheias de misericórdia, são cheias de bondade, são respostas de um Pai amoroso que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Confie no poder da oração, confie que Deus responde às tuas orações e mantenha-se firme na tua vida de oração. Não titubeie, porque quanto mais em comunhão com Deus estivermos através da oração, mais clareza os nossos olhos haverão de ter para as respostas de oração de Deus. Podemos confiar que ela é sempre o melhor para nós. A qualquer sinal de fadiga na vida de oração, recorra imediatamente às promessas de Deus. Lembre-se sempre que a nossa oração
é respondida. Afinal, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Ok? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por esta certeza que nós podemos ter, de que o Senhor responde às nossas orações. Dá-nos, ó Deus, sensibilidade, olhos abertos para o caminho da tua resposta, para a forma da tua resposta. E que o nosso coração esteja pronto, ó Deus, receptivo ao sim imediato, ao espere mais um pouco, ao sim, mas não da sua forma, e ao teu não, Senhor, a fim de que nos alegremos sempre com a resposta que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Deus, por esta certeza que podemos ter através da tua palavra, que o Senhor responde às nossas orações. Dá-nos uma noite abençoada, uma noite de descanso na tua presença. Que a tua paz, o teu amor e as tuas consolações estejam sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe com respostas claras, firmes e que te causem muito contentamento na tua vida de oração. Um grande abraço, meu irmão. Até mais.